Quinto centro, Vishuddha, laríngeo, o centro da garganta. Vamos ver onde é que fica a localização desse chakra. Esse é o chakra que se traduz como purificar. É de onde vem a voz, né? Onde a nossa energia se expressa. É o chakra da expressão. É o chakra onde toda vez que a gente fala com verdade ou que a gente fala com transparência, ele vai se harmonizando e se equilibrando. Toda vez que a gente traz a mentira ou o engodo para a nossa fala, ele vai se desequilibrando. Ele vai fazendo com que a nossa realidade se transforme. Coisas que nós ocultamos, que nós temos vergonha de falar, ou medo de falar, também desequilibram esse centro. Toda vez que nos calamos por força do externo, esse centro é desequilibrado. Toda vez que nos calamos pelo desequilíbrio dos outros centros, ele também é desequilibrado. Toda vez que falamos ou externalizamos em desequilíbrio, aumentamos esse desequilíbrio. O que acontece com esse centro quando ele está, então, hipo ou hiperativado? Primeiro, lembrando que quando ele está normal, nós conseguimos falar, materializar nossa vontade sobre o plano material, nós conseguimos dialogar e trocar energia com as pessoas de uma forma tranquila, nós conseguimos fazer a nossa realidade se movimentar e fluir de acordo com a nossa vontade. Agora, quando esse centro azul celeste da cor do céu está desequilibrado para hiperativação, a gente vai ter um excesso de fala, aquela verborragia, aquele falar sem pensar, aquela coisa que a gente fala, quando se dá conta a gente, opa, peraí, não era bem isso que eu queria falar, não era bem isso que eu queria dizer, eu falei demais, né? Às vezes a gente está tentando demais se fazer expressar, passamos muito tempo querendo fazer com que a nossa voz seja ouvida. É uma necessidade de ser ouvido, aquelas pessoas que interrompem os outros, não deixam eles falar, já terminam as frases das pessoas, significa que esse centro está hiperativado. Isso pode deixar com dor de garganta, isso pode deixar com nós nas cordas vocais, isso pode fazer uma série de coisas acontecer com esse indivíduo, certo? Quando ele está hipoativado, ele está negativado ou lento, a gente vai ter o inverso. A pessoa não consegue falar, não consegue expressar, ela não coloca o seu momento, né, de verdade, ela não consegue dizer aquilo que ela gostaria de dizer de verdade, ela vive mais a verdade dos outros do que a própria verdade. Então, é um cenário de dificuldade onde a timidez toma conta da pessoa. Ela se sente segura, mas ela não se sente pronta para se expressar. Ela não consegue falar, ela não consegue agir, ela não consegue materializar a criatividade gerada lá no segundo centro, no mundo real, no mundo verdadeiro. Às vezes ela está vendo todas as soluções, mas ela não consegue fazer essas soluções acontecerem de verdade. Por quê? Porque esse centro está hipoativado, ele está lento, ele está devagar. E daí a gente pode ter os mesmos sintomas, né? Dor de garganta, fechamento da glote, uma série de elementos relacionados a isso. Como que a gente equilibra esse centro no nosso dia a dia? A primeira coisa é continuar o exercício de respiração lá do quarto centro. A segunda coisa é conversar internamente com nós mesmos, verificando quando falar, quando dizer, quando nos expressar. Será que se eu perder essa oportunidade, ela vai surgir de novo? Não é melhor eu aproveitar? Ou, será que se eu falar agora, eu não vou perder uma oportunidade ali na frente? A gente precisa começar a ajustar essa balança. Lembra que o chakra, o segundo centro, é o chakra que faz a síntese dos elementos? O quinto centro é o chakra que vai expressar essa síntese, certo? E daí a gente já começa a ter um outro aprendizado com relação aos chakras. Eles trabalham em duplicidade, conjuntamente. Então, o primeiro centro, chakra básico, está relacionado com o sétimo, o segundo com o quinto, o terceiro com o quarto e o nosso sexto comanda todos os demais, ok? Quando a gente tem o laríngeo em desequilíbrio, significa que a nossa realidade ou nós estamos tentando forçá-la demais, e pode ser uma consequência do desalinho do quarto centro, ou nós estamos tentando trabalhá-la de menos, certo? Como que a gente vai equilibrar isso então? Primeira coisa, expresse a sua verdade, verifique. Eu estou trazendo a minha verdade, eu estou trazendo a minha realidade, isso que eu estou colocando, eu acredito mesmo de verdade? Ficar em silêncio nesse momento faz parte de quem eu sou? Essa é a minha verdade? E também
exercícios que possam trazer essa materialização para o plano, né? Então, aprender a cantar, aprender a conversar, ler coisas em voz alta para ouvir a sua própria voz, aprender a meditar e silenciar, dialogar internamente, são todas coisas que ajudam dentro desse campo. A gente vai encontrar muito fortemente dentro dos espaços de grupos e também no nosso dia a dia e nas nossas realidades, pessoas que têm dificuldade no laríngeo por causa de elementos de vidas passadas, onde interromperam a garganta de alguma forma numa outra vida, ou que foram estranguladas ou abafadas em outras vidas, e esse estrangulamento, esse abafamento pode ter sido de uma forma psicológica, não precisa ter sido de uma forma física efetivamente, mas as duas vão gerar essa hipoativação. Dependendo da forma como a pessoa lidou com isso, ela pode querer nessa vida ou nesse momento gerar uma hiperativação, porque ela se sentiu castrada. Então é isso que a gente precisa equilibrar, esse fluxo de troca com a realidade. Quando encontramos frequências que estão relacionadas à nossa, que apresentam esse desequilíbrio em nós, nós precisamos tratar nessas frequências essa sintomatologia. Por exemplo, pode ser que em outra vida eu tenha sido cruel demais com alguém, tenha castrado essa pessoa verbalmente, não tenha permitido que ela se manifestasse na realidade, permitido o lugar de fala dela, e ela leva isso para o plano astral, e em troca ela queira fazer o mesmo comigo nessa vida. Eu preciso harmonizar essa criatura, essa pequena frequência de consciência externa, fazer com que ela entenda que o que ela está fazendo não é o correto nem para ela, nem para a minha energia, certo? E se for uma consciência interna, da mesma forma. Já dá para perceber que a gente já vai trazendo algumas soluções para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, mesmo antes de entrar nos corpos sutis, que a gente vai entender ainda muito mais elementos, e mesmo antes de entrar nas técnicas. Então a gente já sabe que trabalhando os chakras a gente consegue trabalhar a realidade, encontrando a problemática no corpo físico a gente consegue encontrar a associação de frequência e a causa que essa frequência está gerando no nosso corpo, e isso vai ajudar na solução desse problema. Esse centro, que é o quinto centro, ele tem a cor então azul celeste, é uma cor que ajuda a harmonizar esse centro. Vocês vão encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo o mantra relacionado a esse chakra e também a cor, a pedra e outras informações relacionadas a ele, certo? Se você ainda não entendeu o que é essa segunda parte que tem em todos os vídeos, essa é a frequência dos chakras, é o espaço sonoro que ajuda a equilibrar esses chakras. Então, se tiver um tempinho aí, dá um play nessa frequência que ela permite que você harmonize cada um desses centros, certo? Nos vemos então para falar do sétimo centro.